Vou ler com você dois textos hoje, Marcos capítulo 5, Marcos 5:35, João 11:32. Marcos capítulo 5:35, João 11:32. Aproveito para agradecer também aos obreiros dessa casa que me receberam tão bem, os músicos, um louvor top demais. Parabéns por esse trabalho para o nosso Deus. Marcos 5:35, depois João 11:32. Nós vamos ler primeiro Marcos 5, depois você avança um pouquinho e a gente vai para João 11:32. Marque aí o João 11. Marcos 5:35, encontramos? Diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. João 11:32, por gentileza, avance um pouquinho aí. João 11:32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amém? Eu quis ler esses dois textos aqui porque esses são textos que a teologia chama de textos paralelos. O que isso quer dizer? É que apesar de estarem em livros diferentes, eles corroboram de fatos iguais. Estão em livros diferentes, mas fatos parecidos e semelhantes acontecem nos dois textos. Se você ler na íntegra Marcos 5 e João 11, você vai ver que os dois textos eles têm um problema. Nos dois textos existe uma atitude de quem sofreu o problema, e nos dois textos existe um milagre semelhante. Então, um problema semelhante, uma atitude semelhante e um milagre semelhante. Por isso que esses textos são considerados textos paralelos, porque tem fatos iguais. Porém, o que me fez querer pregar ele aqui para você não foi nem o problema, nem a atitude e nem o milagre, mas a sentença. Essas duas famílias que nós mencionamos aqui, tanto a família de Jairo como a família de Maria, Marta e Lázaro, receberam uma sentença irrevogável. Alguém liberou uma palavra para eles, dizendo que não tinha mais jeito, fim da linha, ponto final. E eu fiquei pensando, pastor César, em quantas pessoas não receberam sentenças como essa no ano de 2024, talvez em 2025, e ao longo dos anos, sentenças como não tem mais o que fazer, problemas como o seu não podem ser resolvidos, diagnósticos que você está vivendo não tem jeito, coisas desse tipo que você está enfrentando, ninguém consegue resolver, tem jeito para tudo nessa vida, menos para a morte, coisas que nós vamos ouvindo da boca de outras pessoas e que são consideradas como sentenças. Porém, eu quero que você entenda algo aqui. Eu quero começar a pregar para você, te dizendo que muitas dessas sentenças que foram liberadas para pessoas no ano passado, talvez no início desse ano, inclusive essas duas que foram liberadas para essas duas famílias, a família de Jairo e a família de Marta, Maria e Lázaro, foram sentenças que partiram no âmbito terrestre. Como assim, pastor? Sentenças que partiram na horizontal, ou seja, do homem para o homem. Sentenças que partiram do natural para o natural. Essas duas sentenças foram sentenças que partiram da terra para a terra. Só que eu quero muito que você entenda isso aqui nesse culto. É que a terra não tem poder de colocar ponto final naquilo que o céu ainda não disse que acabou. As coisas aqui embaixo fluem com a autorização lá de cima. Então, enquanto o céu não disser que acabou, a terra vai ter que dar o jeito dela. Vai ter que se virar e pegar o que era irrevogável e transformar em revogável. Pegar o que era impossível e transformar em possível. Pessoas vão ter que voltar atrás no que disseram. Médicos vão ter que rever alguns exames. Advogados vão ter que rever alguns processos. Porque quando o justo juiz bate o martelo lá, a terra tem que obedecer a ele. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Eu não sei o que você andou ouvindo no ano passado, ou durante esses meses, ou o que você ouviu em casa antes de entrar nesse culto, mas se o céu diz que vai viver, vai ter que viver. Se o céu diz que vai chegar, vai ter que chegar. Se ele diz que a porta vai abrir, se prepare, ela vai ser escancarada e você vai atravessar por ela, porque todas as vezes que o céu decreta, a terra obedece.
desce. Eu preciso de alguém que reaja a essa palavra aqui. Eu posso ver sentenças sendo quebradas, portas sendo abertas. Eu acredito, 2025 será um ano poderoso. Alguém pega essa palavra? Não, eu fiquei empolgado. Vamos devagar. Então, o que acontece com o Jairo? Cadê meu amigo do teclado? Ih, sentado. Que isso? Desviou? Não? Meu brother. Obrigado, mano. O que acontece com o Jairo? Ele tem uma sentença, né? E ele toma a atitude mais sensata que ele poderia tomar. Qual é, pastor? Corre para os pés de Jesus, irmão, e diz: Senhor, vai lá em casa. E Jesus diz: eu vou. Só que escute isso aqui é poderoso. O processo de ação de Deus nunca é do nosso jeito. Ele vai, mas vai do jeito dele. Vou melhorar, ele vai do jeito dele, ele faz da forma dele e ele opera no tempo dele. Quando Jairo clama aqui, Jesus, né, começa a ir. No meio do caminho aparece uma mulher. Falar uma irmã, parece uma irmã. Não tem nome, não tem endereço, não tem identidade, só sei duas coisas dela. A primeira é que ela tem um fluxo de sangue há 12 anos que não passa. E a segunda é que ela arrancou de Jesus o que Jairo queria arrancar. Conhece gente que fura a fila, não, irmão? Pula na frente. Jesus parou, pastor Juninho, e falou assim: alguém me tocou, porque de mim saiu. Ele não entregou, saiu dele. De mim saiu virtude. Quem sabe Deus não tinha algo preparado para essa mulher daqui a 2 semanas, mas porque ela tocou, saiu antes. Talvez Deus tenha algo preparado para você daqui a 2 meses, mas entrou numa campanha com tanta fé, com uma fé tão absoluta, que processos que eram para sair depois serão adiantados. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Coisas que serão liberadas para você daqui a 2 anos. Deus reservou uma bênção, mas você entrou por essas portas para arrancar algo de Deus aqui nessa noite. Eu olho para a vida dessa mulher. Não tinha um pastor, não tinha um anjo, não tinha um profeta, ninguém falou nada com ela. Ela ouviu falar de Jesus e começou a profetizar. Eu nunca tinha visto isso. Alguém que profetiza para ela mesma. Ela começou a dizer: se eu somente tocar na veste dele, eu sou curada. Veio por baixo, se arrastando, encostou na orla e arrancou um milagre de Deus. Eu admiro pessoas que vêm para o culto para agradecer, mas eu admiro mais aqueles que vêm por tudo ou nada. Aquele que entra pelas essas portas e diz: hoje eu não saio daqui sem uma resposta, sem uma bênção. Eu preciso de alguém para rasgar o céu de adoração aqui. Aonde estão aqueles que acreditam? Fé absoluta atraem processos e adiantam bênçãos de Deus para a sua vida e para a sua história. Você está fazendo campanha, então se prepare. Deus vai fazer. Ora, eu creio nisso. Pedro não entende. Ele diz assim: mas Senhor, a multidão te aperta, te oprime. Você pergunta quem toca. É porque tem diferença, irmão, entre apertar, oprimir e tocar, né? Quem aperta e oprime usa força para fazer. Quem toca só precisa de contato. Porque você não arranca nada de Deus apertando e oprimindo, mas se tiver contato com ele, arranca. Aperto e opressão não movem Deus, mas contato move. Por isso que eu gosto daquele hino antigo que a gente cantava lá atrás. Qual, pastor? Queres nesse mundo ser um vencedor? Quer cantar no meio da luta e da dor? Quer ser alegre igual o lutador? Então guarda o contato com o teu Salvador. Será que tem uma geração de intimidade aqui, irmãos? É por isso que se você não vai bater boca, é por isso que você não vai postar textão na internet, é por isso que você não vai correr para o empréstimo, para suas conexões, mas vai para o teu quarto, fecha a tua porta e o Deus do secreto te vê. Há um Deus que te enxerga dentro do teu quarto, um Deus que vê você e te recompensa. A recompensa não vem do homem, não vem de palavras bonitas, não vem do nosso conhecimento, vem do Deus de toda a terra, que decide fazer algo por aqueles que o buscam e esperam nele. Oh, irmãos, que lindo. Ela toca nele, arranca um milagre. Só que Lucas 8:47 diz que ela, não podendo ocultar-se, teve que revelar: fui eu. Irmão, pensa num negócio que mexeu com a minha cabeça. Como que ela não podia se ocultar? No meio da multidão, pastor. Coisa mais fácil que tem. A gente teve agora, em novembro, 3 dias de Slavec, lá no Rio. Eu acho que eu vi o pastor uma vez só. Não vi mais, porque tem muita gente. Você vai andar, às vezes, no meio da multidão, tem que segurar a mão da criança e não sobe.
A mulher no meio de uma multidão, por baixo, encosta, não podia se ocultar. Eu falei, Senhor, como que não podia? Claro que ela podia. E Deus falou assim comigo, Miguel, presta atenção, tem coisas que serão entre você e eu, é nossa intimidade. Ninguém vai saber, mas tem outras que ainda que você queira esconder, não vai dar. Você lembra aquele cego na porta de Jericó? Jesus pergunta para ele, o que você quer? Eu quero ver. Então veja, não dá para esconder. Todo mundo viu que ele era cego, todo mundo viu que ele enxergou. Mesma coisa acontece com o leproso. Jesus entrando na cidade, o leproso se aproxima e fala, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele diz, eu quero, seja limpo. Todo mundo viu, era leproso e agora estava limpo. Já Lázaro está morto há 4 dias, irmão, enterrado já, dentro da caverna, manda remover a pedra, o cara sai andando. Não dá para esconder alguém que estava morto e depois ressuscitou. O que Deus vai fazer na sua vida, os teus amigos vão saber, os teus parentes vão saber. Não dá para dizer que foi sorte, que foi obra do acaso, que foi sem querer, que você estava andando na rua e de repente aconteceu. Porque quando Deus decide fazer algo na vida de alguém, alguém precisa reconhecer isso. Foi a mão poderosa do Deus dele, que não tinha como ser sem querer, não tinha como ser obra do acaso. Foi Deus que interferiu, interviu no meio do seu problema e mudou a situação que você estava vivendo. Só Deus pode fazer isso. Não podia ocultar-se. E aí acontece um problema. Por quê? Porque ela parou, Jesus parou, os discípulos pararam, Jairo parou, a multidão parou. Só teve uma coisa que não parou. O que, pastor? A sentença. Ela veio, ó, Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, a sentença veio. Imagina ele olhando a cena e falando assim, irmão, essa mulher saiu da onde essa irmã aí? Porque a situação emergencial é de Jairo, mas uma mulher interferiu no processo, parou todo mundo. De repente alguém vem, ó, opa, a tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Jairo recebe uma sentença da terra. Eu imagino ele voltando para falar com Jesus, ó, Senhor, não precisa mais não, sabe, já deu problema, já morreu, fica aí com essa mulher, resolve aí esse problema. Só que, se você olhar o texto, você vai ver, não dá tempo dele falar, irmão. Quando ele vira com uma sentença de baixo para falar com Jesus, vem uma contra-sentença de cima. Em cima da sentença dele, Jesus diz, parece que Jesus ouviu um homem falando e diz, ei Jairo, não temais, crê somente. É como se ele estivesse dizendo, Jairo, você acha o quê? Que eu faço milagre agora, não posso fazer o mesmo milagre daqui a pouco na tua casa? Você acha que aqui o pote de milagre acaba, que o estoque terminou, que eu fico cansado e não posso fazer mais? Muito pelo contrário, o que Jesus fez na vida da mulher era uma prévia do que estava indo fazer lá na casa dele. Todo o testemunho que alguém contar aqui, toda a bênção que você ouvir, toda a oferta de gratidão que você ouvir ser lida, pegue essa palavra e diga, se Deus fez na vida dele, vai fazer na minha vida também. Deus não está com a mão encolhida e nem com os ouvidos agravados para não te abençoar. O que Deus faz na vida do teu irmão, pode fazer na tua vida. Então pega, traga a memória. Naquele dia ele curou, pode curar de novo. Naquele dia ele operou, pode operar de novo. Aquela porta abriu lá atrás, então ele pode abrir mais uma vez. Deus ainda está fazendo milagres. Você não pega a palavra profética, irmão, palavras proféticas nem sempre tem endereço. Às vezes você libera uma palavra, ela não tem endereço, ela está à procura. De quê, pastor? De um coração fértil, para ser semeada e se transformar em milagre. Palavras proféticas estão vagando, procurando alguém com fé para agarrar e falar, eu vou viver tudo aquilo que está saindo daquele altar. Eu acredito naquilo que está sendo falado. São pessoas que agarram palavras e dizem, eu vou viver isso aí que está acontecendo. Foi comigo assim, lá na Devec Vista Alegre, a Devec pequena, hoje ela está maiorzinha, mas continua pequena. Mas hoje tinha umas colunas na frente, eu era diácono lá na porta. O meu pastor pregando, um homem de Deus, o pastor Luiz Alberto, mas um homem bem devagarzinho. Ele tinha uma voz muito poderosa, locutor de rádio, mas ele tinha um jeito, devagar, até hoje. Anda devagar, fala devagar, até o tchau dele é devagar. Paz, pastor, ele, paz, irmão. Conhece alguém assim? Um dia ele estava pregando, irmão, e eu vi que ele estava pentecostal. Bati o pé no chão, levantava a mão, falei, pastor, tá diferente. A gente que é do manto, né, a gente sabe, né? O pastor tá diferente. Eu fiquei olhando para ele. Aí daqui a pouco ele olhou para a porta. Ele não apontou para mim, pastor. Ele apontou para a porta, para frente. A porta da igreja era aqui, ele estava no meio. Ele falou, Deus vai levantar
no meio desta igreja um jovem que será um grande ganhador de alma. Irmão, alguém foi lá de dízimo pro alto, falei: sou eu, pastor. Mas a irmã tomou um susto, o irmão saiu correndo e começou a rir. Mas eu agarrei aquela palavra e falei: eu vou viver tudo aquilo que está saindo daquele altar. Pastor, liberou para quem? Não sei para quem foi, irmão, mas eu agarrei e falei: essa palavra, ela vai se cumprir na minha vida. Se você acredita em palavras proféticas, se prepare. 2025 será o melhor ano da sua vida. Se prepare para entrar em portas que nunca entrou, falar com gente que nunca falou, pisar em lugares que nunca pisou, viver coisas que nunca viveu. Se você acredita nisso, dá um salto dessa cadeira, pega palavras proféticas aí. Isso. Agarre. Olá, mandaraba, caralabadaraba. Porque a dificuldade está aqui. É ele saber que a menina está morta e levar Jesus para casa assim mesmo. Esse que é o problema. Ele sabe que deu um problema lá. Mas quando Jesus fala: crê somente, então vamos. Ele está caminhando para cima do problema com Deus, irmão. Ou seja, ele não está ouvindo aquilo que está vindo da terra, ele está ouvindo aquilo que está vindo do céu. Então ele caminha com Jesus para lá. Ele vai com Jesus para casa. E quando chega lá na porta, está todo mundo chorando já. E você sabe, a gente está na igreja da palavra. Tinham pessoas que eram pagas para chorar em enterros, né? Um grupo de mulheres que choravam no enterro das pessoas. 2 motivos isso acontecia: primeiro, para mostrar que quem morreu era importante, e segundo, para comover as pessoas que estavam em volta, porque tem gente que vê os outros chorando, chora também, né? Então as pessoas ficavam chorando, emocionadas, porque alguém tinha morrido. Alguém falava: é importante essa pessoa que morreu. Muita gente está triste. Eram pessoas que eram pagas para chorar. E a prova que elas eram pagas é que quando Jesus falou que a menina estava dormindo, quem estava chorando começou a rir. Mudou o sentimento. Então o que Jesus faz? Coloca todo aquele povo que está chorando para fora. Irmão, Jesus não vai entrar numa casa para fazer uma obra se deixar o que tiver errado lá dentro, né? Talvez esteja na hora de Deus dar uma mexida nos nossos relacionamentos, né? Mandar para lá algumas pessoas que dizem que está junto, mas não está, que fecha, mas não fecha, que chora, mas não sente, né? Quem sabe Deus está trocando algumas coisas na nossa vida. Eu gosto do texto de Ruth. Orfa beijou Noemi e foi embora. A Ruth não beijou, mas ficou, né? Não é porque está beijando que está junto. Tem gente que não tem muito conta. Quem sabe Deus não vai trazer para a sua vida alguém assim, que não gosta de abraçar, que não gosta de beijar, não gosta de apertar a mão. Mas quando a coisa está ruim, ele fala assim: ó, pastor, estou aqui, conta comigo, se você precisar, a gente está junto nessa peleja aí. Sabe? Deus começa a trocar. Ele troca tantas pessoas da casa que só entra depois ele, Tiago e João. Vai lá para dentro. E ele vai direto no quarto. Eu gosto disso aqui, porque Jairo não falou onde estava a menina, mas ele entrou. O que você restringe na tua casa? Visita. Visita, você fala para ela: fica na varanda, fica na varanda. Vamos ficar na sala, fica na sala. Até para ir no banheiro na tua casa, a visita tem que pedir, não é? E se você falar para ela que não vai, ela não vai. Vai para casa como? Mas não entra, porque a casa é tua, ela é visita. Só que entenda, Jesus entrou no quarto, por quê? Porque Jesus não entra para fazer visita, entra para fazer morada. Quem mora não precisa pedir permissão para ir ao banheiro. Quem mora não precisa pedir permissão para abrir geladeira. Quem mora senta na mesa. Quem mora conhece. Quem mora faz parte da intimidade. Tem coisas na sua vida que só serão levantadas como essa menina foi, se você der acesso para Deus. Deixa ele entrar lá, irmão. Deixa ele sentar na mesa. Deixa ele mexer na gaveta. Deixa ele ver as senhas do teu computador. Deixa ele sentar na mesa do teu relacionamento. Deixa ele ser parte. Deixa ele morar. Ele vai direto no problema, encosta na menina, levanta e fala: Talita, menina, levanta. E o espírito que tinha saído volta. E a morte que tinha entrado sai. Eu gosto quando a minha esposa, ela fazia letras com grego na faculdade. Ô tempo bom, irmão. Mudava a minha mensagem toda. Essa palavra aí não tá legal, não é isso aí não. Às vezes eu falava assim: essa mensagem, essa palavra aqui, Thaís. Porque a palavra aqui do espírito dessa menina é pneuma, que significa sopro de Deus. Mesmo a raiz da palavra hebraica é ruá, que é a mesma palavra que diz que Deus soprou nas narinas de Adão, e Adão se fez ser vivente. Então quando ele fala que o espírito voltou, ele está falando do pneuma, do sopro. Aí eu brincando com ela um dia, falei assim: o que tem a ver pneuma do espírito com pneu de carro? Fiquei brincando com ela. Ela ficou séria para mim, me olhando assim. Aí eu falei: o que foi? Ela falou assim: você está brincando, mas tem tudo a ver. Eu falei: o quê? Pneuma do espírito com pneu de carro? Ela falou: é. Porque o mais importante do pneu não é a borracha que está fora, é o ar que está dentro. Quando Jesus encostou na menina, não deu uma roupa nova para ela, irmão. Não deu um carro novo, não deu uma casa.
Não postou uma selfie com ela no Instagram para mostrar que estava tudo bem. Ele não fez isso. Ele moveu algo por dentro dela e por isso ela ficou de pé por fora. Entenda que Deus não trabalha por fora e move por dentro. Deus move por dentro e você reflete por fora. Tudo aquilo que o céu estrutura na terra, eu falei isso aqui ontem, eu vou repetir. A terra não consegue derrubar. Casas estruturadas por Deus não caem com tempestades. Ministérios estruturados por Deus não param por causa de afrontas. Pessoas estruturadas por Deus não param porque foram rejeitadas. Porque tudo aquilo que Deus estrutura do lado de dentro fica de pé do lado de fora. Essa é a obra que Deus faz. Ele te abençoa por fora, mas primeiro Ele cura você por dentro. Deus está mais preocupado do que o que você é por dentro do que aquilo que você demonstra ser por fora. Deus faz assim. Um princípio de Jacó voltando para casa, incrível Jacó, voltando para casa depois de mentir para o pai, enganar o irmão, ir para casa do tio, ficar um tempão lá para casar com a mulher. Quando ele está voltando com a mulher cheio de filho, entra no val de Jaboque, encontra um anjo, agarra o anjo, começa a pedir bênção. O anjo fica cansado daquela briga, toca na juntura da coxa, Jacó começa a mancar. Quando eu imaginei ele voltando para casa, chegando na casa, alguém falando assim: que houve? Está diferente? Ele ia falar: encontrei com um anjo, ele mexeu comigo do lado de dentro. E o que aconteceu? Refletiu do lado de fora. Toda vez que Deus move alguma coisa em você por dentro, as pessoas percebem que você não é mais o mesmo. Como é que você era antes de Deus te conhecer e te marcar? Como é que era a sua vida? Muda a roupa, muda jeito, muda a fala, muda a geografia, muda amigo, muda vício, muda a forma, muda a mentalidade. Toda vez que Deus marca uma pessoa, essa pessoa nunca mais é a mesma. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu sei que Deus quer marcar você por dentro, entrar em lugares que psicólogos não vão, que psiquiatras não entram, que remédio antidepressivo, que livro de autoajuda, que coach não consegue fazer. Mas se abrir a porta para Ele, Ele entra e transforma todas as coisas. Alguém com disposição hoje para abrir a porta para Deus e dizer: entra Jesus, a casa é tua, a vida é tua, o ministério é teu, tudo meu te pertence, faz o que o Senhor quiser fazer. É disso que você precisa, dar acesso para Deus. Ele entra, encosta na menina, menina fica de pé. Aí ele fala assim: agora vai lá, alimenta ela. Você sabia que milagre a gente alimenta, irmão? Não é? Milagres são alimentados. Você lembra quando a mãe de Sansão recebeu a visita de um anjo falando que ele ia ter um filho? O pai não ficou meio assim. Aí o anjo falou com ele também. Aí ele virou e falou assim: como é que eu faço para cuidar desse menino? Milagres precisam, você precisa aprender a alimentar milagres. A menina começa a alimentar. Pastor, o que tem a ver Jairo com Marta, Maria e Lázaro? Eu já te disse, mesmo problema, mesma atitude, os dois correram para os pés e mesmo milagre. A vida, ela fechou a porta para essas duas famílias. Elas tiveram momentos de dificuldade. Só que você precisa entender que nem tudo que é ruim, aliás, Deus também glorifica o seu nome em coisas que não são boas. Eu aprendi, pastor Márcio, um negócio sobre casamento esses dias. Um negócio poderoso, eu sou casado há 11 anos. Mas eu aprendi um negócio poderoso esses dias sobre casamento. Se o homem quiser uma coisa e a mulher não quiser, o homem não consegue. Mas se o homem não quiser e a mulher quiser, ela consegue. Irmão, eu não sei como, mas do nada eu estou lavando o banheiro, irmão. Aí daqui a pouco eu paro e falo assim: por que eu estou fazendo isso aqui? Aí eu olho para ela, estou lavando o banheiro. Ela olha para mim e faz assim: lava direitinho, meu amor. Tu nunca fez um pix para tua esposa na rua, não? E ela mandou outra mensagem falando assim: tá faltando tanto. E tu vai lá e faz de novo. Meu irmão, a minha esposa não dá um grito, irmão, mas ela tem um poder de persuasão terrível. Eu nunca vi um negócio daquele. Ela virou para mim em outubro, agora em outubro, falou assim: ó, a gente precisa ter mais um filho. Eu falei assim: tá amarrado. Ela falou: não, ó, senta aqui para te falar uma coisa. Irmão, ela falou 3 frases. Eu falei assim: verdade, precisa ter mais um filho mesmo. No outro mês ela ficou grávida. É porque eu também sou pentecostal, né? Engravidou. Só que 1 mês e meio depois ela perdeu o bebê. Estávamos voltando para casa do laboratório. Estava tudo bem com ela, a médica falou que ela estava boa, só precisava descansar aquele dia. Eu tinha 2 cultos para pregar, um culto jovem e uma vigília à noite. O culto jovem não consegui chegar, cheguei em casa, era 8h30, não fui mais para o culto, avisei o líder de jovens que eu não iria. E a vigília eu esqueci, irmão. Eu deitei de um lado da cama, ela deitou do outro. Daqui a pouco veio aquela mãozinha: vai na vigília não? Eu falei assim: claro que não. Aí ela: por que você não vai na vigília? Eu falei: por quê? Depois de perder bebê, esse negócio todo, eu vou fazer o que em vigília? Ela virou para mim e falou assim: então quer dizer que tu só prega quando tudo está bem na tua vida? Se tiver tudo bem, você vai lá, grita, corre. Se tiver tudo ruim, vai para o canto do quarto e fala: não saio, vou ficar aqui. Eu pensei assim:
essa mulher deve estar descontrolada. E ela virou para mim e falou assim: eu acho que você precisa rever o seu chamado. Pastor, dei um salto da cadeira, peguei um blazer, alguma coisa, botei e saí. A igreja era perto, Vila São Luís. Cheguei na porta da igreja, o obreiro me assustou, estacionou meu carro. Eu acho que a igreja toda já sabia, porque o pastor acho que pediu oração quando eu mandei mensagem para ele. E já tinha até alguém para pregar no meu lugar, irmão. Quando eu entrei na igreja, a vigília estava lá em cima, as pessoas pulando. Quando eu entrei, todo mundo ficou calado. Eu vim apagar o fogo da vigília. Entrei na vigília, aquele silêncio, aquela coisa, todo mundo parou. Eu entrei, fiz assim para as pessoas. O pastor, quando me viu, me deu o microfone. Quando ele me deu o microfone, eu subi no altar, peguei o microfone e falei assim: eu sei que vocês estão pensando que eu deveria estar em casa, cuidando da minha família, lá com a minha esposa, mas eu não consegui, porque eu tenho uma palavra no meu coração para entregar para alguém aqui. E eu preciso repetir hoje para você: se você passou por vales, por desertos, por afrontas, por problemas, por conflitos, por dificuldades, pega tudo isso, irmão, e transforma num combustível para você fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Aproveita que o deserto bateu na tua porta, aproveita que as coisas não estão indo muito bem, confunda o inimigo, entra por essas portas e entrega uma adoração, uma oferta, um louvor que você nunca entregou para ele. Precisa de alguém para acreditar nisso. Deus não está procurando pastor, não está procurando obreiro, não está procurando diácono, mas está atrás de uma classe de pessoas, os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Porta aberta ou porta fechada, carro novo ou carro velho, dando certo ou dando errado, curando ou não curando, eu entro por aquelas portas e entrego uma adoração para ele. Onde estão os verdadeiros adoradores, que não precisam de porta aberta para adorar, que não precisam de carro novo, de despensa cheia? O que eu preciso é saber: há um Deus que está no céu, que me ama e pagou um preço pela minha vida. Se você é um desse, erga as suas mãos e me ajude a adorar ao Rei. Eu sei, irmão, que a porta fechou para eles, mas a porta fechada nem sempre é o inimigo. Não sei se tu tem a mesma mania que eu, mas eu não vou dormir sem ver se a porta fechada está aberta. Às vezes eu deitado na cama, minha esposa fala: vai para onde, amor? Vou lá ver se eu fechei a porta. Porque a porta fechada para quem está fora é impedimento, mas para quem está dentro é segurança. Deus não fecha a porta para te proteger, para te maltratar, fecha a porta para te proteger. Tem coisas que não andam com a porta aberta. Avião não sobe com a porta aberta, ônibus não anda com a porta aberta, carro em alta velocidade tem que fechar a porta. Tudo aquilo que se movimenta rápido, as portas estão fechadas. Talvez para você seja a porta fechada, mas para Deus seja uma oportunidade de te colocar em uma porta maior do que essa que você acha que fechou. Daniel entrou para orar, a porta fechada. Mateus 6,36, entra para o teu quarto, fecha a porta. Até Paulo e Silas, quando estavam numa prisão, Atos capítulo 16, começaram a orar, a porta abriu. Eles não passaram pela porta que abriu, mas o carcereiro que estava do lado de fora entrou. Tem porta que não é para você atravessar, mas é para algo entrar. Porta fechada nem sempre é o inimigo. A vida fechou a porta para essas duas famílias. E quando Jesus botou um pé em Betânia, Marta veio correndo, foi a primeira que apareceu, se lançou nos pés de Jesus e disse o quê? Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que ele faz? Começa a dar aula para ela de escatologia. Teu irmão há de ressurgir. Ela diz: eu sei, Senhor, no último dia. Aí ele fala: não, Marta, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está dando aula. De repente vem Maria. A Bíblia diz que ela está em casa sentada, escuta. Alguém fala para ela: Jesus chegou. Ela sai da casa e vai correndo e fala a mesma frase que Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus para tudo e fala: onde o puseram? Irmão, mesma frase, atitudes diferentes. Para Marta, dando aula. Para Maria, cadê o problema? Vou lá agora. Jesus se movimentou. A Bíblia até diz que o espírito dele moveu-se quando ela disse. Alguns pregadores vão dizer para você que é porque Marta falou de pé e Maria falou prostrada. Eu não sei, sinceramente, não quero aqui estragar a mensagem de ninguém, mas eu não acredito que a posição que você está orando faz alguma diferença. Porque eu acho que não é a posição que tu está quando ora, é o que tu sente quando tu fala. Porque eu já vi orações muito bonitas, com palavras muito rebuscadas, com vocabulário que eu nunca tinha ouvido e que me impressionou muito, mas eu sei lá se essa oração passou do teto. Porque não é o que eu falo, é o que eu sinto.
A Bíblia não dá o tom, mas eu imagino Marta falando: se o senhor estivesse aqui, né, não tinha acontecido isso. Eu imagino Maria falando: eu sei que se o senhor estivesse aqui, a vida não ia deixar a morte chegar, porque é o que você sente quando você fala. Ela falou de um jeito tão poderoso que Jesus ficou movido, falou: cadê, onde está? E a Bíblia diz que quando ele botou o pé lá, chorou. Menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. E chorou por quê, irmão? Se ele sabe que vai ressuscitar. Pensa nisso. Ela não é para estar chorando, é para estar rindo. Era para dizer: não chora não, fica tranquilo, daqui a 12 minutos esse cara vai sair lá de dentro andando. Mas não, chorou. E chorou por quê? Eu falei com Deus. Eu não sei se você pergunta, mas eu pergunto. A Bíblia diz que, as pessoas dizem por aí que a Bíblia é o único livro que o autor está perto de você. Eu vou mais profundo, ele está dentro de você. Eu falei: Senhor, eu não entendi. Está chorando porque você sabe que vai ressuscitar. E ele falou comigo: estou chorando porque eu me importo, Miguel. Eu queria ter uma palavra no português para falar isso, e você nunca mais esquecer: Jesus se importa com você. Talvez os teus amigos não se importem tanto, talvez os seus parentes não se importem tanto, talvez os profissionais da saúde, os da mente, os psicólogos, talvez eles não se importem tanto, mas existe um Deus lá em cima que olha para você, se importa com os seus desejos, se importa com os seus projetos, se importa com as suas decepções, se importa com os seus anseios, se importa até com as tuas vontades. Deus, Ele se importa com o homem. Ninguém morre por alguém que não ame. Ele veio sem precisar vir, pagou um preço por pessoas que não mereciam e que Ele sabe que não mereciam, mas ainda assim pagou um preço e abriu as portas da eternidade para você. Jesus se importa com pessoas, Jesus se importa com o ser humano, se importa com as tuas lágrimas, se importa com a tua tristeza. Você pode se achar sozinho num canto de um quarto depressivo, cortando os pulsos, querendo parar com tudo e desistir, como eu queria pular de prédio quando eu era adolescente. Mas eu sei que o meu Deus se importa com pessoas. Ele se importa com você. Chorou porque não criou o homem para sentir tristeza por morte, nem criou o homem para morrer, para falar a verdade. E se importa tanto que mandou remover a pedra e lançou uma palavra lá de dentro. Alguém disse: mas o cheiro não está bom, mas já tem 4 dias. Olhe para cá, todas as vezes que você estiver muito perto de viver um milagre poderoso, palavras como essa vão chegar no teu ouvido: isso aí não está cheirando muito bem não. Já tem tempo. Palavras contrárias sempre virão abafar aquilo que Deus quer fazer. Mas não ouça o que vem daqui, ouça o que vem de lá. A palavra dele é: Lázaro, vem para fora. A vida venceu a morte. Você sabia que foi esse milagre que foi o gatilho para matarem Jesus? Quando Jesus pregava era um problema, quando ele curava pessoas era uma ameaça, mas quando ele ressuscitou um homem, os caras falaram: agora a gente vai ter que parar ele. Criaram uma ocasião, julgaram injustamente, crucificaram. 3 dias depois, aquelas 2 mulheres, Marcos 15, estão indo lá orar não, ungir o corpo, né, que é um protocolo do Oriente, ungir corpo de pessoa que já morreu. Ela está indo fazer um protocolo. No meio do caminho elas conversam, e a conversa delas é interessante. Uma diz para a outra assim: quem é que vai remover a pedra para a gente? Isso aqui mexe comigo, irmão. Olha que link, pastor, com João 11. Ela está falando da pedra que cobriu o sepulcro. Por quê? Pedra grande, difícil de mover. Provavelmente viu os homens empurrando a pedra que cobria Lázaro. Falou: gente, 2 mulheres frágeis, a gente não tem condição de mover pedra nenhuma. Quem é que vai fazer isso para a gente? Está com óleo na mão para ungir o corpo, mas está preocupado com a pedra. Quando chega lá, a pedra já estava removida, ela nem viu. Tinha um homem sentado em cima da pedra. Ele olha para elas e dizem: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Olha como ele está mostrando para elas que o foco delas está errado. Olha o que ele está dizendo: por que vocês estão buscando aqui aquilo que já está lá? Estão preocupados em ungir um corpo quando ele ressuscitou. Estão preocupados em ungir o corpo morto de alguém que já está vivo. Vocês deviam estar adorando e não querendo ungir. Ela está dizendo: quem é que vai remover a pedra? E a pedra foi removida, elas nem viram. Quando o seu foco sai de baixo e passa aí para cima, quando os teus propósitos são para ele, quando os teus projetos estão para ele, quando aquilo que você faz glorifica o nome dele, a pedra sai, você nem vê. Tem pedras na tua vida que você não vai ver nem sendo removida. Por quê? Porque o teu foco não está embaixo, o teu foco está em cima. O anjo está dizendo: vocês estão procurando errado. Ele não está entre os mortos, ele vive, ele reina para todo sempre. Se você crê nessa palavra, se você adora um Deus vivo, siga de pé no seu lugar, erga as suas mãos. Onde estão aqueles que acreditam nisso, que adoram ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que está assentado num alto e sublime trono, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim? Os seus cabelos são brancos como a neve, João falou. Os seus olhos são como uma chama de fogo, os seus pés são como
como latão reluzente. A sua voz é como um som de muitas águas. Da sua boca sai uma espada mais afiada que 2 gumes. E quando o céu abrir e a trombeta tocar, ele vai vir assentado num cavalo branco, e na sua coxa, lá no manto, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se a Devec Brasília acredita nisso, me ajude a adorar ao Rei aqui. Ô irmão, essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está no homem que tomou posse como presidente. A nossa esperança não está no exército. A nossa esperança não está nos homens que são poderosos, mas está aqui nas profecias que nunca caem por terra. O Rei está voltando. Lázaro saiu, pastor? Saiu, só tem um problema. A Bíblia diz que saiu amarrado pelos pés e pelas mãos. A minha mente é fértil, irmão. Minha esposa me chama de fantástico mundo de Miguel. Eu tenho mente fértil mesmo, pastor. Se ele está amarrado pelos pés e pelas mãos, saiu como? Né? Eu não sei como é que foi, mas saiu. Eu fiquei pensando, teve força para sair do sepulcro, mas não teve força para desatar as faixas. Vou melhorar. Recebeu vida, mas estava preso pelos laços da morte. Falei, Senhor, me explica isso. Como que esse homem recebeu vida e está preso pelos laços da morte? E Deus falou comigo, igual você, Miguel, alguns anos atrás. Eu tenho 22 anos de crente. Desses 22, 12 eu sou crente, e os outros 10 tinha vida, mas estava preso. Como é que é isso, pastor? Na juventude lá no coral, preso. Ajudando na porta da igreja, preso. Evangelizando no sinal de trânsito, lá na Toca do Boi, preso. Participando da peça da igreja, ruim demais. Passei ator, mas estava preso. Porque é possível você ter vida e ainda assim está preso. Mas que bom que você veio aqui hoje, porque minha Bíblia diz que aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. A minha Bíblia também diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Por que verdadeiramente? Porque tem gente que acha que é livre, mas é preso. Preso, pensa que é livre porque vai onde quer, porque compra o que quer, porque se relaciona com quem quer. Mas quando você bota a cabeça no travesseiro, você descobre: eu estou realmente preso a esse problema, eu estou preso a esse vício, eu estou preso a essa dor. Mas Deus te trouxe aqui para te libertar. Se prepare para viver liberdade de verdade. Oh, as cadeias caem sobre a sua vida em nome de Jesus. Se prepare para viver projetos de Deus. Se prepare para enxergar o que você não enxergava, para ser sensível ao que você não era, para viver coisas que você nunca viveu. Eu acredito num tempo poderoso de Deus na sua vida, um tempo onde Deus vai entrar onde ninguém entrou, para fazer o que ninguém nunca fez. Se você crê nisso, acredite, erga suas mãos para o alto. Deus ainda pode fazer coisas poderosas na sua vida. Tenho 3 minutos para te fazer um convite especial. Se você ouviu essa palavra e precisa ser transformado, precisa viver promessas. Pastor, eu faço campanha, eu vivo promessas. Você só vive a plenitude da promessa se você carregar aquele que faz a promessa acontecer. Se você precisa voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez, peça licença da onde você está. Peça alguém para te ajudar, faça alguma coisa, mas não saia daqui sem Jesus. Deus tem um projeto bonito para fazer contigo, e esse projeto começa aqui, quando você volta para casa. Tem alguém nessa noite que precisa voltar para Jesus aqui, ou aceitar Ele pela primeira vez? Aonde você está? Tem alguém? Peça licença, saia do seu lugar, volte para casa. Dê um basta nisso. Viver as mesmas coisas, rodeado dos mesmos problemas. Jesus quer entrar na tua casa, Ele não quer fazer visita, quer fazer morada, quer mudar a tua história, quer levantar o que está caído. Se você precisa fazer isso,
Sabe do seu lugar onde você está? Tem alguém nessa noite, nessa segunda-feira linda que Deus marcou o encontro com você aqui, para fazer você ouvir coisas que você precisava ouvir e mudar a tua história. Se você estiver aí, sabe do seu lugar onde você está? Tem alguém que precisa fazer isso essa noite? Voltar para Jesus ou aceitar Ele pela primeira vez? Cadê você? Tem alguém? Nós vamos orar por você. Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Aonde você está? Vença medo, vença vergonha, vença conflitos. Oh, irmão, os sinais estão aí. O Senhor Jesus está voltando. Eu acho a Devec Brasília a igreja mais linda do nosso campo, mas quando o céu abrir, vai ficar vazia, porque a verdadeira igreja vai subir arrebatada com o Senhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós pregamos dia após dia. Não vai ter mais pastor César, nem eu, nem ninguém para dizer isso para você. Então aproveite, enquanto há tempo. Ainda estamos pregando há 2000 anos a mesma coisa. Ele está voltando aí. Aonde você está? Tem alguém nessa noite que precisa fazer isso? Volte para casa, nós vamos orar por você, e Deus vai escrever teu nome no livro da vida. Cadê você? Tem alguém? Volte. Deus tem um projeto bonito na sua vida e na sua história. Seja corajoso. Ou você não teve coragem para fazer tantas coisas, para vencer tantas coisas, não vai ter coragem de voltar para casa? Eu vou perguntar mais uma vez, eu vou passar para o pastor. Tem mais alguém que precisa fazer isso hoje? Voltar para Jesus? Nós vamos orar por você, e você vai viver um tempo poderoso. Vença a vergonha, vença medo, vença conflito. Corra em direção ao seu destino.